Eu me chamo Dona Maria, e hoje, com meus cabelos brancos e as rugas que contam histórias, decidi abrir meu coração. Nem sempre tive essa serenidade que carrego agora. Houve um tempo em que minha alma era um campo árido, pisoteado pelo peso de um passado que me custou a entender. Antes de começarmos, me conta uma coisa. De onde você está assistindo esse vídeo? Eu adoro saber de onde vêm as pessoas que acompanham essas histórias. Escreva nos comentários sua cidade. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever. Assim, você recebe mais histórias emocionantes como essa e ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Vamos juntos nessa jornada. Cresci em uma fazenda, cercada por campos vastos e o cheiro da terra molhada. O sol dourava os montes ao entardecer, e as manhãs eram preenchidas pelo canto dos pássaros e o mugido das vacas. Para qualquer um de fora, era um paraíso de simplicidade e paz. Mas dentro de casa, existia algo que não combinava com a beleza ao redor. Uma sombra constante, um peso invisível que carreguei por anos sem saber nomear. Meu pai era um homem de poucas palavras e expressão dura. Não era violento com as mãos, mas suas palavras e seus silêncios tinham um peso que me esmagava. Ele decidia tudo: a hora de acordar, o que comer, quando falar. Para os outros era um homem trabalhador, respeitado na comunidade, mas para mim era uma presença opressiva, alguém que me fazia questionar o que era amor e o que era medo. Desde pequena, sentia que havia algo de estranho na maneira como ele me olhava, como sua presença parecia se espalhar pela casa, pelos campos, pelo meu próprio corpo. Não sabia explicar, só sentia. O desconforto morava em mim como uma coceira que não passava, como um arrepio que não fazia sentido. Mas eu era só uma menina, e naquela época, meninas não questionavam os pais, apenas obedeciam. Meu refúgio eram as vacas. Sempre gostei de ficar no estábulo, onde o cheiro do feno me acalmava, e os grandes olhos dos animais pareciam entender minha alma melhor do que qualquer ser humano. Passava horas ali, conversando com elas, como se pudessem me responder. No meio delas eu me sentia segura, longe dos olhares de meu pai, longe do silêncio que me sufocava. Mas a sombra dele nunca estava longe. Sempre encontrava uma forma de pairar sobre mim, de me lembrar que eu não era dona de mim mesma. E isso eu só entenderia anos depois. A fazenda era um lugar de ruídos. O vento balançando as árvores, os animais chamando uns aos outros, minha mãe cantando baixinho enquanto preparava o jantar. Mas às vezes, no meio disso tudo, um silêncio se instalava, um silêncio espesso, que eu sentia apertar meu peito. Esse silêncio vinha de meu pai. Ele nunca foi um homem de demonstrações de carinho, nunca me pegou no colo, nunca disse que me amava. Mas havia gestos, olhares, toques sutis que eu não sabia decifrar. Eu não tinha palavras para expressar, mas sentia que havia algo errado. Quando ele entrava no quarto à noite para ver se eu já estava dormindo, seu olhar demorava tempo demais sobre mim. Quando passava a mão no meu cabelo, eu sentia um arrepio que não era de conforto. A fazenda funcionava como um relógio. Acordávamos antes do sol nascer, tomávamos café em silêncio e íamos para nossas tarefas. Minha mãe era ocupada demais para perceber qualquer coisa. Para ela, meu pai era um bom homem, um trabalhador incansável. E eu? Eu era só uma criança. E crianças não eram levadas a sério. A primeira vez que senti um medo real, aquele que gela a espinha, foi numa noite de tempestade. O trovão cortava o céu e eu me encolhi na cama, apertando os olhos. Foi quando ouvi os passos pesados de meu pai se aproximando do quarto. Fiquei imóvel, fingindo dormir. Ele se sentou na beirada da cama e por um longo tempo ficou ali, sem dizer nada, apenas respirando. O silêncio era tão pesado que quase me afogou.
Eu sabia que havia algo naquele momento que não era certo. Mas eu não tinha como gritar. Não tinha como fugir. Então permaneci ali, fingindo que dormia, esperando que ele fosse embora. E ele foi. Mas o silêncio que deixou para trás continuou comigo, me acompanhando por muitos anos. O medo que cresceu dentro de mim não era um medo óbvio. Não era como o medo de um animal selvagem ou de um incêndio. Era algo mais sutil, mais sorrateiro. Algo que se infiltrava nos pequenos momentos do dia, que se escondia nos gestos que pareciam comuns. Eu amava meu pai. Ou pelo menos, achava que amava. Era o único pai que eu conhecia. E era assim que deveria ser, certo? O que eu sentia não podia ser errado, porque ninguém nunca disse que era. Mas então, por que doía tanto? Eu evitava ficar sozinha com ele, mas isso nem sempre era possível. Sempre havia um momento em que minha mãe saía para cuidar da horta, em que os trabalhadores da fazenda iam descansar, e ficávamos apenas nós dois. Ele nunca me tocou de maneira violenta, nunca me machucou de uma forma visível. Mas seus gestos eram como um fio de navalha passando pela minha pele. Não faziam barulho, mas cortavam fundo. Certa vez, enquanto ordenhava uma das vacas, senti sua sombra atrás de mim. Ele não disse nada, apenas ficou ali, observando. Meu coração batia tão forte que eu achei que ele ouviria. "Está ficando uma moça", ele disse finalmente. Foi a primeira vez que ele falou algo assim, e algo dentro de mim se quebrou. Não sabia por quê, mas meu corpo todo gelou. Fugi para dentro do estábulo, onde as vacas me esperavam. Enterrei meu rosto na lateral de uma delas, buscando o calor do seu corpo, o cheiro do feno. Qualquer coisa que me fizesse esquecer aquele momento. As lágrimas vieram sem aviso, e eu as deixei cair, porque naquele instante entendi que o que eu sentia não era só medo, era um aviso. Algo dentro de mim dizia que as sombras ao meu redor estavam ficando mais escuras. A fazenda sempre foi meu lar, mas nem sempre foi meu refúgio. Havia um tempo em que eu corria descalça pelos campos, sentindo o cheiro da terra úmida depois da chuva, ouvindo o mugido das vacas ao longe, sem pensar em nada além do agora. Mas esses dias foram ficando cada vez mais distantes, como um sonho que se esfarela ao acordar. Agora meu refúgio era o estábulo. Enquanto a casa ficava pesada, sufocante, com um silêncio que parecia espreitar pelos cantos, o estábulo me oferecia um tipo de conforto que eu não encontrava em nenhum outro lugar. As vacas não falavam, mas ouviam. Não me julgavam. Não me olhavam de um jeito que me fazia querer desaparecer. Elas apenas estavam ali, grandes, calmas, vivas. Minha mãe costumava me chamar de menina esquisita por preferir ficar entre os animais. Mas a verdade é que, com o tempo, ela mesma parou de reparar. A ausência dela não era física. Estava ali todos os dias, preparando comida, lavando roupas, cumprindo as tarefas da fazenda. Mas algo dentro dela parecia ter se apagado. Quando eu era pequena, ainda lembro de sua risada ecoando pela cozinha, de seus olhos brilhando ao falar de coisas simples, como o bolo que ia fazer no domingo ou uma história sobre quando era menina. Mas isso foi antes. Antes das noites longas, antes da tosse insistente que não ia embora, antes de a vida roubar dela qualquer resquício de alegria. Mamãe, ela estava sempre cansada. Cansada demais para me notar, para perceber os momentos em que eu me encolhia, para ver a forma como eu evitava certas situações. Às vezes eu queria contar a ela, queria dizer que havia algo dentro de mim que me fazia querer gritar e correr para bem longe. Mas ela já tinha preocupações demais. E eu aprendi a me calar. Foi por isso que passei a dormir no estábulo. "Se alguém perguntar, diga que está cuidando da Brisa", eu dizia a mim mesma. E de fato, Brisa era velha, uma das vacas mais antigas da fazenda. Seus olhos pareciam carregar o peso dos anos,
como se compreendesse o que se passava comigo. Me encolhia no meio do feno, ouvindo a respiração dos animais, sentindo o calor deles ao meu redor. E ali, por algumas horas, eu fingia que estava segura. Mas a verdade é que a segurança era apenas uma ilusão. E eu sabia que não poderia me esconder para sempre. O pior momento do dia era quando o sol começava a sumir, atrás das colinas. De manhã, o trabalho da fazenda me distraía. Carregar baldes, alimentar os animais, ajudar na cozinha. Tudo isso preenchia as horas. Mas quando a noite caía, não havia mais tarefas, nem escapatória. Apenas o silêncio e os passos no corredor. Eu sabia que em algum momento ouviria o rangido da madeira, a sombra movendo-se pela casa. Meu corpo aprendia antes da minha mente. Quando os passos se aproximavam, meus músculos endureciam. Minha respiração ficava curta. Meu coração parecia querer fugir do peito. Nunca sabia o que esperar. Às vezes, ele apenas ficava parado ali, no batente da porta. Outras, falava algo simples, como perguntar se eu já estava dormindo. Mas o jeito como as palavras saíam de sua boca me fazia querer cavar um buraco e me enterrar dentro. Uma noite, chovia forte. Eu estava encolhida sob o cobertor, olhando para a janela, tentando contar as gotas que escorriam pelo vidro para manter minha mente ocupada. Foi quando ouvi os passos. Segurei a respiração. Ele parou na porta. Não abriu, não chamou. Apenas ficou ali, esperando. O trovão cortou o céu. No clarão, vi a sombra projetada no chão do corredor. Uma presença que não se movia, mas que também não ia embora. A chuva continuava, batendo no telhado como um aviso. Então, depois de um tempo que me pareceu uma eternidade, os passos se afastaram. Esperei mais alguns minutos antes de soltar o ar preso no peito. Meu corpo ainda tremia quando puxei o cobertor sobre a cabeça, como se o tecido fino pudesse me proteger de algo muito maior do que eu. Foi naquela noite que decidi que não podia mais continuar assim. Eu não sabia exatamente o que fazer, nem para onde correr, mas algo dentro de mim gritava que eu precisava sair daquele silêncio antes que ele me engolisse por completo. Mas ele é seu pai. Essa frase ecoava na minha mente toda vez que eu tentava entender o que sentia. Sempre ouvi que pais amam seus filhos, que fazem o melhor por eles. Mas então por que o amor que eu sentia pelo meu pai era tão confuso? Por quê, ao invés de me sentir protegida, eu sentia medo? Quando era pequena, eu queria ser como as outras meninas que corriam para os braços do pai, sem hesitar. Mas com o tempo, aprendi que o carinho que eu desejava nunca vinha. No lugar dele, havia um olhar pesado demais, uma presença que me fazia querer desaparecer. Havia um tipo de jogo que ele gostava de jogar. Era sutil, imperceptível para qualquer um de fora. Pequenos comentários, toques que pareciam acidentais, conversas que pareciam normais, mas carregavam algo mais, algo que me fazia encolher por dentro. E eu fingia que não via. Eu sorria quando esperavam que eu sorrisse. Eu dizia sim, senhor, e obedecia. Mas no fundo, eu sabia que havia algo errado. O amor não devia ser assim. Eu me sentia culpada por pensar isso. Afinal, ele nunca me machucou de verdade, não é? Pelo menos, não de um jeito que pudesse ser visto. Não de um jeito que pudesse ser explicado. Mas então, por que meu corpo todo dizia para fugir? A verdade é que nem sempre a dor precisa ser física. Às vezes, ela se instala de um jeito silencioso, criando raízes dentro de nós até nos fazer duvidar de nossa própria realidade. E eu estava cansada de duvidar. Foi nesse momento que soube que algo precisava mudar. Eu só não sabia como ainda. Mas, pela primeira vez, estava disposta a descobrir. Eu sempre soube que havia algo errado. Mas foi só quando os dias começaram a pesar sobre meus ombros que percebi o quão fundo a sombra do meu pai
tinha se instalado na minha vida. A fazenda era grande, mas não o suficiente para me esconder para sempre. Eu tentava me ocupar, fazer tarefas que me mantivessem longe dele. Ajudava minha mãe na cozinha, embora ela estivesse sempre absorta, os olhos cansados, o pensamento distante. Trabalhava no estábulo por mais tempo do que o necessário, sempre inventando alguma desculpa para não voltar cedo para casa. Mas nada disso era suficiente. Havia momentos em que ele me pegava desprevenida. Pequenos momentos que pareciam inofensivos para qualquer um de fora, mas que para mim eram como um alerta invisível. Como quando ele passava a mão em meu ombro, mas sua palma demorava tempo demais ali. Ou quando seus olhos permaneciam fixos em mim, de um jeito que não era o olhar de um pai para uma filha. E eu nunca sabia quando isso iria acontecer. Às vezes, o dia passava sem que eu notasse sua presença. Em outros, ele surgia do nada, com aquele jeito silencioso de quem estava sempre observando. Ele gostava de brincar com meu medo, não com palavras nem com gestos explícitos, mas com sua mera existência. Foi em um desses dias que percebi que não dava mais para continuar fingindo que nada acontecia. Estava ordenhando brisa no estábulo quando ouvi os passos atrás de mim. Meu coração disparou antes mesmo de eu me virar. "Está ficando uma moça", ele disse, encostado no batente da porta, os braços cruzados. Meu corpo travou. Aquela frase, dita assim, no meio de um estábulo, carregava um peso que eu não sabia nomear. Eu queria gritar, queria perguntar por que ele dizia essas coisas, por que me olhava daquele jeito. Mas minha boca estava seca e minha voz simplesmente não saiu. Foi Brisa quem me salvou. Ela se mexeu inquieta, balançando a cabeça e me puxando de volta para a realidade. "Tenho que terminar aqui", murmurei, voltando minha atenção para o balde. Ele ficou parado ali por mais alguns segundos, e eu aguentei firme, esperando que ele fosse embora. Quando finalmente ouvi seus passos se afastando, soltei um longo suspiro e me permiti tremer. O medo estava crescendo, e junto com ele, algo novo também nascia dentro de mim. A revolta. Os ventos da fazenda sempre trouxeram consigo um cheiro de renovação. Depois de uma tempestade, o cheiro da terra molhada invadia tudo, como se a natureza estivesse limpando os pecados que os homens deixavam para trás. Mas por mais que chovesse, nada conseguia lavar o que eu sentia por dentro. Minha mãe estava piorando. Sua tosse agora era constante. Um som seco que ecoava pela casa de madrugada, misturando-se com o som dos ventos que uivavam lá fora. Eu a via cada vez mais fraca, os ombros magros, o olhar sempre perdido. Ela não sabia o que acontecia comigo. Ou talvez soubesse, mas não tinha forças para lidar com isso. Certa noite eu estava na cozinha, ajudando a cortar legumes para o jantar, quando ela parou ao meu lado e segurou minha mão. Foi a primeira vez em muito tempo que senti seu toque. "Você está bem, filha?" perguntou, a voz rouca, cansada. Eu quis tanto dizer a verdade. Quis tanto gritar, contar tudo, implorar para que ela me tirasse dali. Mas ao olhar em seus olhos, vi a exaustão. Vi uma mulher que já havia lutado demais na vida e que agora mal conseguia lutar por si mesma. Então, sorri. "Estou, mãe." Ela soltou um suspiro e assentiu, voltando a picar os legumes com mãos trêmulas. Naquele momento, eu entendi. Se alguém fosse me salvar, não seria ela. Eu teria que fazer isso sozinha. Comecei a passar mais tempo do que nunca no estábulo. O cheiro do feno, o calor dos animais, tudo aquilo me fazia sentir que ainda havia algo puro no mundo. Brisa, em especial, parecia sentir o que acontecia comigo. Quando eu chegava ali depois de um dia ruim, ela me olhava de um jeito profundo, como se dissesse: "Eu vejo você. Eu sei." Às vezes eu falava com ela: "Você acha que estou errada por sentir medo?" Perguntei uma tarde,
encostando a testa contra seu pescoço quente. Brisa apenas respirou fundo, e aquilo foi resposta suficiente. Mas fugir para o estábulo não era uma solução. Certa noite, quando eu voltava para casa depois de me esconder ali por tempo demais, vi a silhueta do meu pai na varanda. Ele estava sentado em sua cadeira de balanço, fumando um cigarro, me observando. Minhas pernas ficaram pesadas. Tentei entrar sem fazer barulho, mas ele chamou meu nome. "Está fugindo de quê?" perguntou, e o tom de sua voz me fez sentir um arrepio na espinha. "De nada", respondi rápido demais. Ele sorriu. Era um sorriso pequeno, quase invisível, mas que carregava um peso que eu não queria entender. "Meninas que ficam muito tempo sozinhas acabam pensando besteira", disse, soltando a fumaça devagar. "Tem certeza de que não tem nada para me contar?" A bile subiu em minha garganta. "Só estava cuidando dos animais", murmurei, e entrei na casa antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Mas naquela noite não consegui dormir. Fiquei deitada, encarando o teto, sentindo o peso do que estava acontecendo. Não havia mais dúvidas. A verdade estava ali, nua e cruel. Ele sabia que eu tinha medo, e gostava disso. Sempre ouvi dizer que a infância é o período mais feliz da vida. Mas a minha foi como um vidro trincado, que a cada dia acumulava mais rachaduras, até que um dia quebrou de vez. Passei a evitar a casa o máximo que podia. Me enfiava no estábulo antes do sol nascer e só voltava quando minha mãe me chamava para o jantar. Mas por mais que tentasse me esconder, não havia como fugir para sempre. A sombra do meu pai sempre me encontrava. Uma tarde eu estava escovando Brisa quando ouvi sua voz atrás de mim. "Você gosta mesmo desses bichos, não é?" Meu corpo enrijeceu. Eu não precisava olhar para saber que ele estava encostado no batente da porta, me observando. "Sim", respondi baixinho. "São criaturas simples. Não complicam as coisas, diferente das pessoas." Continuei passando a escova pelo pelo de Brisa, sentindo a pulsação forte dela sob minha mão. "Você é uma menina esperta", ele continuou com aquele tom que sempre me fazia querer desaparecer. "Mas tem que aprender a confiar no seu pai. O mundo lá fora não é um lugar seguro. Eu queria dizer que o que não era seguro estava dentro da minha própria casa." Mas apenas engoli as palavras e continuei escovando. Ele ficou ali mais um tempo, como se esperasse que eu dissesse algo. Mas eu não disse, e quando ele foi embora, minha respiração saiu trêmula. Brisa virou a cabeça para mim, e naquele olhar calmo e escuro, vi algo que ninguém mais me dava: segurança. Foi ali que decidi que precisava sair dali. Não era uma escolha, era sobrevivência. Minha mãe piorou. A tosse dela já não era mais só um incômodo noturno. Agora ela acordava suando, com os olhos fundos, e mal conseguia passar o dia de pé. Fiquei observando-a uma manhã, enquanto ela tentava cortar uma cebola, e suas mãos tremiam tanto que mal seguravam a faca. "Mãe", comecei, hesitante. Ela suspirou como se soubesse o que eu ia dizer. "Maria, eu sei que você quer me contar algo." Sua voz saiu fraca. "Mas minha filha, há coisas que a gente simplesmente tem que suportar." Meu estômago revirou. Ela sabia. Talvez não soubesse os detalhes. Talvez nunca tivesse visto nada de concreto. Mas, de alguma forma, ela sabia. E decidiu não enxergar. Meus olhos encheram de lágrimas, mas engoli tudo. Eu não podia chorar. Não podia fraquejar. Ela não ia me salvar. Se eu quisesse sair daquele buraco, teria que ser com as minhas próprias pernas. Mais tarde, naquela mesma noite, quando fui até o estábulo, me ajoelhei ao lado de Brisa e enterrei meu rosto em seu pelo macio. "Eu vou embora", sussurrei para ela como se precisasse dizer isso em voz alta para acreditar. "Eu preciso ir."
O calor da vaca contra meu rosto foi a única resposta que recebi. Mas, para mim, foi o suficiente. A coragem não nasce de uma hora para outra. Ela se constrói, devagar, como uma tempestade se formando no horizonte. E minha tempestade estava pronta para desabar. Comecei a planejar. Não sabia para onde iria, mas sabia que precisava ir. Esperei o momento certo. Esperei minha mãe estar dormindo. Esperei meu pai sair para a cidade resolver algum assunto. Então, corri até o estábulo, peguei um saco pequeno com algumas roupas e olhei para a brisa uma última vez. "Obrigada", sussurrei, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Ela apenas mastigava devagar, me observando, como se soubesse que eu estava indo embora. Respirei fundo e corri. As pernas tremiam. O coração batia contra minhas costelas como um tambor descompassado. Mas eu não parei. Corri até a estrada. E pela primeira vez na minha vida, eu estava deixando a fazenda para trás. Não como uma menina assustada, mas como alguém que finalmente entendeu que merecia ser livre. Eu corri. Corri até sentir que minhas pernas não aguentavam mais, até que meus pulmões implorassem por ar. A estrada de terra se estendia diante de mim, e cada passo que eu dava parecia me afastar de tudo que me sufocava. Mas o medo não saía do meu peito. Eu não sabia para onde estava indo. Eu não tinha um plano, dinheiro ou alguém esperando por mim. Só sabia que não podia mais ficar ali. A fazenda ficou para trás, mas a sombra do meu pai ainda parecia pairar sobre mim. Seu olhar, suas palavras, seu controle silencioso. Tudo ainda estava dentro de mim, como se ele tivesse fincado garras invisíveis na minha alma. O vento cortava meu rosto, e as estrelas brilhavam acima de mim, indiferentes ao que eu sentia. Por um momento me perguntei se eu estava fazendo a coisa certa. E se lá fora fosse pior? E se não houvesse ninguém que me ajudasse? Mas então pensei na minha mãe, no jeito como ela segurou minha mão, no jeito como ela escolheu não me ver. Ninguém viria me salvar. Então eu continuei andando. Depois de um tempo, avistei uma pequena casa ao longe. Não era muito maior do que um galpão, e luz fraca brilhava na janela. Minha barriga roncava de fome, e meus pés doíam. Então decidi arriscar. Bati na porta, hesitante. Uma mulher abriu. Era velha, com cabelos brancos desarrumados e olhos duros, acostumados com a dureza da vida. Ela me analisou por um longo tempo antes de perguntar: "O que você quer, menina?" Pensei em mentir, dizer que estava perdida, mas algo dentro de mim me impediu. "Eu preciso de um lugar para ficar." Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ela me observou mais um pouco, e então abriu a porta. "Entre." O nome dela era Dona Luísa. Ela vivia sozinha, em um pedaço de terra que não era exatamente uma fazenda, mas ainda assim tinha algumas galinhas, um cachorro velho e um pedaço de horta. Ela não perguntou nada sobre mim naquela noite. Apenas colocou um prato de sopa na minha frente e disse para eu comer. E eu comi, com a fome de alguém que não se alimentava há anos, porque, de certa forma, era isso mesmo. Quando terminei, ela apontou para um colchão no canto da sala. "Pode dormir ali." Eu deitei, e pela primeira vez em muito tempo, adormeci sem medo. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café e pão fresco. "Pegue isso", ela disse, estendendo um pedaço de pão com manteiga. Peguei sem hesitar, e foi só quando a primeira mordida derreteu na minha boca que percebi que havia algo novo dentro de mim. Esperança. Dona Luísa não me fez perguntas até o terceiro dia. "Você fugiu de casa", disse sem rodeios, enquanto colocava água para ferver. Eu parei de mastigar. Ela me olhou por cima dos óculos. "Não precisa me contar se não quiser. Só quero saber se pretende voltar." Meu coração acelerou. "Não."
Respondi sem hesitação. Ela assentiu como se já soubesse. Então, o que você vai fazer agora? Essa era a pergunta que eu evitava me fazer. Eu não sabia. Só sabia que voltar não era uma opção. Dona Luísa suspirou e apontou para o quintal. Se quiser ficar por um tempo, pode me ajudar na horta. Não posso te dar muito, mas pelo menos você terá um teto e comida. Olhei para ela surpresa. Por quê? Ela deu de ombros. Porque um dia também fugi. Meus olhos se arregalaram, mas ela não disse mais nada. Então, sem dizer nada também, peguei uma enxada e fui para o quintal. A cada golpe na terra, a cada planta que eu regava, sentia como se estivesse reconstruindo algo dentro de mim. Eu ainda não sabia o que faria, mas pela primeira vez, não me sentia completamente perdida. Os meses passaram. Com o tempo, eu fui criando uma rotina naquela nova vida. Ajudava a Dona Luísa na horta. Aprendi a fazer pão. Comecei a entender como funcionava a vida longe da fazenda do meu pai. E a cada dia, sentia que o peso que carregava começava a diminuir. Mas o passado não some tão fácil. Certa tarde, enquanto voltava da feira onde Dona Luísa vendia legumes, vi um homem na estrada. Meu coração parou. Era meu pai. Ele estava mais magro, mais envelhecido. Mas aqueles olhos ainda carregavam o mesmo peso que me perseguia nos pesadelos. Eu congelei. Ele me viu e sorriu. Maria. Meu corpo queria correr. Minhas pernas queriam me levar para longe. Mas dessa vez, não cedi ao medo. Eu respirei fundo e me obriguei a olhar para ele. O que você quer? Perguntei com uma firmeza que nunca achei que teria. Ele inclinou a cabeça, surpreso. Você fugiu, mas não pode fugir para sempre. A raiva dentro de mim borbulhou. Eu não estou fugindo. Minha voz não tremia. Eu estou vivendo. O sorriso dele sumiu. Sua mãe está doente. Meu coração doeu, mas não o suficiente para me fazer voltar. Ele percebeu. Você vai me deixar sozinho para cuidar dela? Essa era a manipulação dele. Sempre foi. Mas eu já não era mais aquela menina assustada. Você nunca cuidou de ninguém. Minha voz saiu fria. Eu não volto. Nunca mais. Nos encaramos por um tempo que pareceu uma eternidade. Então ele se afastou. E quando sumiu no horizonte, percebi algo. Eu tinha vencido. Não com gritos, não com luta, mas simplesmente sendo livre. Eu não voltei para casa. Não fui ver minha mãe. Não fui saber se meu pai ainda estava me procurando. No fundo, uma parte de mim queria vê-la. Queria saber se ela estava bem. Mas eu sabia que, se colocasse os pés naquela fazenda novamente, nunca mais sairia. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A vida ao lado de Dona Luísa me trouxe uma paz que eu nunca havia experimentado. Pela primeira vez, eu sentia que meu corpo pertencia a mim. Não havia olhares pesados me perseguindo, nem silêncios sufocantes me engolindo. Mas ainda havia algo dentro de mim que precisava ser resolvido. Eu achava que, ao fugir, deixaria tudo para trás. Mas os fantasmas do passado não se vão tão fácil. Eles vivem dentro de nós, esperando um momento de descuido para nos lembrar de onde viemos. Às vezes, à noite, eu ainda sonhava com aquela fazenda. Sentia o cheiro do feno. Ouvia o som dos passos no corredor. Revivia os momentos em que precisei fingir que estava dormindo. Mas agora, quando acordava, não sentia mais o medo paralisante de antes. Eu estava diferente. Estava mais forte. Foi numa dessas noites que entendi o que precisava fazer. Não voltar, mas contar. Pela primeira vez, senti que não precisava mais guardar tudo para mim. No dia seguinte, depois de passar a manhã ajudando Dona Luísa na cozinha, eu me sentei à mesa, segurando um copo de café quente, e olhei para ela. Eu preciso falar.
Ela sentiu como se já esperasse por isso. E então, eu contei. Falei sobre os olhares do meu pai, sobre o peso da sua presença, sobre o medo que carreguei a vida toda. Minha voz tremeu no início, mas continuei. E quando terminei, percebi que algo dentro de mim havia mudado. O medo já não me controlava mais. Eu tinha vencido. Falar sobre o que aconteceu comigo não apagou a dor, mas foi o primeiro passo para me libertar dela. Dona Luísa ouviu tudo sem me interromper. Quando terminei, ela suspirou, pegou minha mão e disse: "Você já carregou esse fardo sozinha por tempo demais. Agora não precisa mais." E eu acreditei nela. Não porque era fácil, mas porque, pela primeira vez, eu não estava mais sozinha. Os dias continuaram passando, mas algo dentro de mim estava diferente. Eu me sentia mais leve, mais presente. Comecei a sorrir mais, a rir de verdade, sem medo de ser ouvida. Pela primeira vez, a vida me parecia algo bonito de se viver. Eu ainda tinha cicatrizes, sempre teria. Mas aprendi que cicatrizes não significam fraqueza. Elas são marcas de batalhas que vencemos. E eu venci. 1 ano depois da minha fuga, me sentei na varanda da casa de Dona Luísa, olhando o pôr do sol. A brisa quente da tarde acariciava meu rosto. E pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Eu havia encontrado um trabalho na cidade. Algo simples, mas que me dava independência. Estava juntando dinheiro, sonhando com um futuro que, antes eu nem imaginava ser possível. A vida não era perfeita, mas era minha. E isso era suficiente. Olhei para o horizonte e pensei na menina que eu fui um dia. Naquela criança que se escondia no estábulo, tentando fugir de algo que não entendia. Se eu pudesse dizer algo para ela agora, diria que ela sobreviveu, que ela venceu, que o futuro dela não seria definido pelo medo, mas pela coragem que teve de sair da sombra e andar em direção à luz. Sorri para mim mesma e fechei os olhos por um instante, ouvindo o vento passar pelas árvores. Eu escolhi minha liberdade e nunca mais olhei para trás. Se essa história tocou seu coração, não guarde só para você. Comente aqui embaixo o que achou. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se ainda não está inscrita no canal, junte-se a nós para mais histórias que inspiram e transformam. Seu apoio significa muito.